Olá, o meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De ambientalistas para o cidadão comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Para abrir a primeira temporada, um dos assuntos incontornáveis da atualidade, abro o episódio com uma citação da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que na cimeira de 2 dias em Versalhes, em meados de março, partilhou que temos de acabar com a dependência dos combustíveis fósseis russos e para isso precisamos de um investimento massivo em renováveis. Isto é também um investimento estratégico na nossa segurança e independência, gerando empregos. Em Portugal, e de acordo com dados da REN, em fevereiro de 2022 foram consumidos 4.121 gigawatts de eletricidade em Portugal, dos quais 37% foram de origem renovável, tendo que importar parte do consumo num saldo de trocas entre a exportação e a importação, que equivaleu a 33% do consumo. Portanto, a pergunta é: produzir eletricidade 100% renovável é mesmo possível para Portugal e para a Europa? Seremos capazes de produzir toda a energia que consumimos? Como se constrói o preço da eletricidade? Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com Francisco Ferreira, presidente da Zero, onde também acompanha as áreas das alterações climáticas, energia e mobilidade. O Francisco é licenciado em Engenharia do Ambiente pela FCT Nova, mestre por Virginia Tech, nos Estados Unidos, e doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é professor associado no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, na Nova School of Science and Technology, e investigador do SENSE. Sem mais demoras, olá Francisco. Olá Inês. Olha, para arrancarmos o episódio de hoje, este é, como comentei logo de início, é um tema da nossa atualidade, portanto acho que podemos ir logo à base da questão: como é que se compõe, como é que se cria o preço da nossa eletricidade? Bem, é evidente que nós, quando pagamos pela eletricidade, estamos a pagar, e isso tem que ser obrigatoriamente claro na fatura que nós recebemos, está lá presente um preço pelo quilowatt-hora, que é verdadeiramente a energia elétrica que nós consumimos, mas depois, obviamente, há também um conjunto de outras componentes fixas e variáveis que têm a ver com, por exemplo, estarmos a pagar as redes, ou seja, como é que a eletricidade nos chega à casa, pagar também determinadas taxas que estão associadas aos preços e depois também o IVA, que faz parte deste bolo com que finalizamos aquilo que pagamos da eletricidade. Mas aqui o que está principalmente em jogo é efetivamente o preço do quilowatt-hora, que nós pagamos de forma fixa, ou seja, podemos ter habitualmente para o consumidor comum 3 tipos de tarifação. Podemos ter sempre o mesmo custo por quilowatt-hora. Podemos ter, por exemplo, uma tarifa bi-horária, ou seja, que é mais reduzida ou todos os dias durante a noite. Nos períodos de menor consumo, não é? Tipicamente. Exatamente, onde no fundo nós queremos passar queremos baixar o consumo exagerado nas horas chamadas cheias ou de ponta para as horas chamadas de vazio, ou seja, em que aquilo que nos interessa, digamos assim, da forma de quem produz eletricidade, é que as variações sejam as menores possíveis e, portanto, o que é que nos interessa? Interessa-nos que não haja picos de consumo e depois períodos praticamente sem consumo. A vazio. E por isso mesmo eu vou fazer
esta tarifa que pode ser bi-horária ou tri-horária, que pode ser semanal ou diária. Portanto, há uma que tem sempre um tempo maior durante a noite, que é diária, e há outra que, por exemplo, preenche todo o domingo e grande parte do sábado e que é semanal. E depois ainda temos a tri-horária. E aí nós temos os períodos de ponta, digamos assim, os períodos normais e os períodos de vazio. É muito importante só chamar a atenção que as pessoas façam contas sobre o que é que lhes vale mais a pena neste contexto. Porque se eu realmente tiver o cuidado de colocar máquinas ou outro tipo de aparelhos a funcionar durante a noite, se calhar vale a pena eu ter uma tarifa bi-horária, ou se eu tiver alguns outros equipamentos que possam funcionar durante a noite. Ajustar aqui um bocadinho consoante a rotina. Resumindo e concluindo, nós temos este preço fixo, que agora está a aumentar, quer quem nos vende a eletricidade, o distribuidor normal a quem podemos adquirir a eletricidade, quer também aquilo que se chama o mercado regulado, em que eu não tenho uma natureza comercial, mas sim preços regulados e fixos. O que é facto é que estes preços estão a aumentar e nós, no nosso dia-a-dia, estamos a sentir esse aumento, mas a realidade, e isso é que é o fundamental, a realidade é completamente distante daquilo que nós estamos a sentir. É que quem nos está a vender eletricidade está, neste momento, a comprá-la muitíssimo mais cara do que aquilo que nos vende. E por isso é que já houve várias empresas distribuidoras de eletricidade que faliram. Quer dizer, porque claro, não estão a conseguir suportar. Nós temos um contrato, sei lá, em que o preço do quilowatt-hora que nos é vendido é, por exemplo, 20 cêntimos ou 22 cêntimos. E, para termos uma noção, esta unidade do quilowatt-hora é a potência vezes o tempo, ou seja, por exemplo, nós termos um aquecedor a óleo de 1000 watts ligado permanentemente durante 1 hora. Okay? Se isso acontecer, eu vou consumir 1 kWh. Os tais 20 ou 22 cêntimos, a que depois tem que acrescentar as taxas e os impostos, nomeadamente o IVA. Mas aqui a questão principal é que tem havido alturas em que eu estou a comprar a eletricidade a 3 vezes mais este custo dos 20 cêntimos, não é? Que não está a ser vendido. E, portanto, isso está a ser absorvido pelas empresas que não querem perder clientes, claro, mas que estão a ter prejuízo. Agora, como é que funciona, não é? Como é que este preço é gerado no dia-a-dia? Ou seja, como é que a empresa que nos vai vender eletricidade, como é que esse preço se forma? Ora bem, nós temos um mercado ibérico e, portanto, o preço é formado em Portugal e em Espanha. Pode, às vezes, haver alguma diferença entre o preço de Portugal e o preço de Espanha, mas o preço é estabelecido hora a hora. Okay. De acordo com as ofertas que vão sendo feitas. Ao longo do dia. Ao longo do dia. O problema é que é aquilo que nós chamamos um mercado marginalista e então o que é que acontece? É o último a fazer a oferta que vai determinar o preço. Ou seja, vamos supor que eu preciso de 300, não interessa aqui a unidade. Eu tenho 150 que foi oferecido muito barato, tenho mais 100 que também está a um preço ainda razoável, tenho mais 40 que também foi um bocado mais caro, mas pronto. Agora, são os últimos 10 que eu preciso para garantir o funcionamento do meu sistema elétrico, porque eu tenho que ter
a oferta igual à procura, eu estimo para o dia seguinte qual é o meu consumo e, portanto, vou precisar dessas ofertas. Portanto, esse último vai determinar o preço para todos. Ou seja, todos recebem esse valor que é fixado. Ora, o verdadeiro drama aqui é que quem está a fixar o preço neste momento são, na maior parte das vezes, as centrais de ciclo combinado a gás natural. E, sabendo nós da crise do gás natural face ao fornecimento russo e à guerra na Ucrânia e todo este contexto que nos altera a equação, não é? Por completo. Que pós-pandemia, mais guerra na Ucrânia, quer dizer, os preços do gás estão altíssimos e, portanto, eu estou a ter preços na eletricidade absolutamente dramáticos que estão a obrigar indústrias a fechar e, obviamente, há aqui uma almofada que quem nos está a vender eletricidade está a aguentar, mas que vai passar ao consumidor e estamos a começar a sentir isso. Se tivéssemos, e isso é que é importante, se nós tivéssemos, e vamos falar obviamente sobre essa questão, se nós tivéssemos toda a produção renovável, exato. Esse é o aí tema, não é? Seria completamente diferente. Ou então se tivermos um mercado que não é marginalista, e é isso que se tem colocado em cima da mesa nesta fase, que é o que faz sentido para haver este controle de preços. Exatamente. Ok. Em termos, como é que funciona então a produção e o fornecimento da eletricidade no nosso dia-a-dia? Só para complementar um bocadinho a tua resposta. Ora bem, nós usamos para isto modelos de previsão para as fontes renováveis, que já têm um peso muito grande, mas também muito variável. E, portanto, eu estimo quanto é que vou conseguir produzir de eólica amanhã, hora a hora, como é que vai estar o estado do tempo para eu ter mais ou menos solar, como é que estão as minhas disponibilidades no que diz respeito à hídrica, por exemplo. E, portanto, em função disso, eu vou ver que necessidades é que tenho. Mas há aqui algo que é absolutamente crucial e que às vezes nos pode fazer aqui alguma impressão, não é? Que é, e tu disseste no início, quer dizer, eu tenho imensa eletricidade importada. Ainda. Que é uma coisa que se calhar boa parte dos portugueses pensa, não é? Se nós temos... Porquê é que eu estou a importar? É que a regra principal aqui é a formação do preço. Ok. E, portanto... se nos sai mais cara a produção interna? É por aí? Exatamente. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, e isso é o mais típico, se eu tenho centrais nucleares que já estão mais que pagas, excetuando a componente de desmantelamento e de armazenamento de resíduos, etc., que é um balúrdio. Mas, em termos da sua construção, elas já estão mais que pagas, já deveriam ter encerrado em Espanha. E tem também um fortíssimo parque nuclear em França. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que eu consigo, em muitas horas, vender mais barato essa eletricidade do que o gás natural. Claro. E aqui é o mercado a funcionar, não é? É o mercado a funcionar. E, portanto, obviamente, sai mais barato... Para a empresa que está a comprar esta energia... Eu ir comprar eletricidade à Espanha, que, acima de tudo... tem um peso grande do nuclear, ao contrário do que as pessoas pensam, também podemos depois falar disso, tem um peso muito diminuto do carvão, cerca de 3%, portanto... Ok, íamos deixar este ponto, sim. Exato, mas portanto, aqui quem comanda é o preço e o selecionar, obviamente, a oferta mais barata e que tem a ver com estas circunstâncias. É isto que nos vai ajudar a construir um mix, não é? E agora, até aproveitando a ponte, para explicarmos
qual é o mix que compõe a eletricidade em Portugal hoje em dia? Pronto, já há pouco referiste que aqui temos aqui o contexto atual, não é, da guerra da Ucrânia, também vimos de uma fase de pandemia mais agressiva, mas hoje em dia de que forma é que é composto o mix? A maioria da nossa eletricidade consumida é de fonte renovável? Comentámos há pouco que não, portanto os valores estão, em particular para os dados que temos neste momento para fevereiro, estavam na casa dos 30 e pouco, como comentei, mas em bom rigor, então qual é o mix, não é? De que forma é que se compõe a eletricidade? Mas para já aqui é uma coisa que é muito importante, que é nós separarmos a percentagem de renováveis que é gerada em Portugal, ou seja, o que é produzido em Portugal e o que é consumido. E o que é consumido. Porque logo aí, o que é produzido em Portugal. Porquê? Porque o consumido mete uma percentagem grande que pode vir, obviamente, de importação. O que é produzido, e que foi selecionado por causa do preço, o que é produzido, o que são as nossas disponibilidades. E, por exemplo, em fevereiro, nós realmente tivemos uma incorporação na geração de eletricidade da ordem dos 51%. Que é bastante, em Portugal. Curiosamente, é um dos valores mais baixos para um fevereiro. Porquê? Porque nós em Portugal temos um mix muito simpático, porque temos biomassa, eólica, o solar a começar a crescer. Portanto, temos aqui... Entre as renováveis, qual é a que ocupa maior a percentagem na nossa produção? Bem, nós nas renováveis... aliás, só fazer aqui um alerta que também é importante, é que os dados às vezes exigem algum cuidado na leitura, ok? E, por exemplo, mesmo quando olhamos para os dados da REN, quando olhamos para os dados da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, etc., temos que ter aqui algum cuidado. Os valores não variam muito, mas como digo, é preciso ter aqui algum cuidado. Porquê? Porque há aqui também uma questão que eu queria chamar a atenção, que é uma variável muito importante no nosso mix energético. Nós no solar, por exemplo, mesmo para meses curtos, em termos de horas de sol, nós já conseguimos ter, olhando para janeiro e fevereiro, nós conseguimos ter cerca de 4,4% de solar. Okay. Depois temos 7,7% da bioenergia, tivemos cerca de 31% de eólica e, portanto, temos aqui um peso ainda relativamente grande, isto no total de janeiro e fevereiro. E podíamos ter mais, porque na hídrica nós tivemos apenas 13%. E o normal é nós termos... No mês de fevereiro, janeiro, por aí, seria nós termos o mesmo que a eólica, na ordem dos 27%, 30%. Portanto, a seca aqui está a ter um papel muito importante. Mas a hídrica, exatamente, tem aqui um papel absolutamente crucial. É que a hídrica é o que faz a hídrica, através de algumas barragens, de sequências de barragens, como é o caso do Alqueva com Pedrógão, da barragem do Sabor, da barragem do Tua, da Aguieira, quer dizer, nós temos uma sequência de barragens que fazem bombagem e turbinagem. E, portanto, o que é que eu consigo fazer que muitos países não conseguem é ter aqui barragens que funcionam com bateria. Ou seja, quando eu tenho... E obviamente, os donos destas barragens também usam isto em termos de preço, que é, quando a eletricidade está muito barata, gasta-se eletricidade a bombar da barragem mais a jusante para a barragem mais a montante. Para depois, quando eu preciso de picos de consumo, eu voltar a passar essa água de montante para jusante. Ou seja, vou turbiná-la, vou gerar eletricidade. Portanto, esta bombagem é aqui uma variável acrescida à gestão do nosso sistema elétrico. Mas o que é realmente aqui o verdadeiro desafio é que em qualquer altura do dia eu tenho que ter
um acerto completo entre a produção e o consumo. Ok, olha, Francisco, aproveito aqui a ponte. Vamos terminar aqui a nossa primeira parte. Vamos continuar e convidamos os nossos ouvintes a seguir-nos na segunda parte do nosso podcast. Vai estar disponível não só no site da Zero, mas também nas plataformas habituais. E esta primeira parte termina na nossa parceria com a Rádio Roda dos Sons. Até já, até à próxima.